Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. A lição que nós vamos falar nesta manhã, ela se refere a todo o capítulo 1 do livro de Marcos, que são 45 versículos, tá? Não vamos ler todos, claro, né? Mas vamos falar sobre todo o versículo, todo o capítulo. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler a palavra. Nós vamos ler até o versículo de número 20. Assim sugere o nosso relator da lição. Nós vamos ler até o versículo 20, tá? E aí eu quero ler com vocês. Eu vou ler um versículo, vocês leem outro. Leem em voz alta, por gentileza. Quem for ler, leia em voz alta. Não me deixe lendo só, mas quem for ler, leia em voz alta, tá? Para que os demais possam acompanhar a leitura, tá? Vamos lá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. 15. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após eles. Amém? Glória a Deus. Até o versículo 20, lido. Vocês têm aí acredito que na mão de vocês, a revista da escola. E
aqueles que têm a do professor, eu vou apenas ler essa leitura adicional, tá? Os que têm a revista de professor podem acompanhar pela revista, os que não têm vão acompanhar na minha leitura, para que vocês tenham uma ideia, tá, sobre este relevante momento do livro de Marcos, e saiba um pouco dessa história, tá? Porque isso vai estar escrito para nós e também para nossa aprendizagem hoje sobre este Evangelho de Marcos, tá certo? Então aí tem uma leitura adicional. Porém, para todos tem na primeira folha, na sua primeira folha, na folha de número 4, tem o nome escrito Marcos. Aqui, o pastor Samuel Câmara, é o editor, ele vai relatar sobre este livro de Marcos. Ele vai fazer uma síntese, tá, bem rápida sobre esse livro de Marcos. Ele diz assim: convido você para ler, estudar, manuscrever o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo por Marcos. Nele, Jesus é apresentado como servo atuante, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Escrito para os cristãos romanos, seu conteúdo retrata o ministério terreno do Senhor em ritmo acelerado e empolgante, com ênfase mais em suas ações do que em seus ensinos. Palavra como logo e imediatamente aparecem mais de 40 vezes e conferem especial dinâmica ao firme propósito de Jesus de servir e ser obediente até a morte e morte de cruz. Muito curioso e objetivo, Marcos já principia no primeiro versículo com o título do livro, Evangelho, e a síntese do seu conteúdo: Jesus, sua humanidade; Cristo, sua missão redentora; e Filho de Deus, sua divindade. São fatos exclusivos de Marcos. A parábola da semente que germina, em Marcos 4, versículo 26 a 29, a cura do surdo e cego, em Marcos 7, 31 e 37, o cego curado com saliva, em Marcos 8, 22 a 26, e o jovem que fugiu desnudo, Marcos 14, 51 a 52. Vamos logo e imediatamente, no mesmo ritmo, acompanhar os passos triunfantes do servo Jesus, guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Aí você vai lá, para quem tem agora a revista de aluno, a revista de professor, na próxima página vai ter leitura adicional. Leitura adicional. Encontraram? Parece que quase ninguém tem, né? Mas vamos lá, eu vou ler só para vocês terem uma ideia, tá? A história de Marcos e como foi construído ou escrito, né? Marcos. Quando o imperador Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo, Roma era uma cidade esplêndida. Ele chegou a gabar-se que tinha herdado uma cidade de barro e feito dela uma cidade de mármore. A capital do império tinha cerca de 1 milhão de habitantes e hospedava várias culturas, povos e religiões. O porto de Roma, Ostia, tornou-se o centro do comércio mundial. Havia uma riqueza ostentiva da cidade de Roma. Construções monumentais eram erguidas e o luxo dos ricos era exorbitante.
Ao mesmo tempo, havia também uma extrema pobreza e miséria. Os navios despejavam seus produtos por intermédio dos braços suados dos escravos. Na cidade, prevaleciam a corrupção, a anarquia e a decadência moral. A bebedeira e a orgia faziam subir um mau cheiro repugnante da reluzente metrópole. Romanos 13, capítulo 13, versículo 11 a 14, vai ter esse relato. Foi para essa cidade enfeitiçada pelo prazer que Marcos escreveu o seu evangelho. Nesta cidade do prazer e do luxo, uma igreja foi implantada. Essa igreja foi duramente perseguida a partir do ano 64 depois de Cristo. Os cristãos eram queimados vivos, lançados nas arenas para serem pisoteados pelos touros, enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães raivosos. Foi para essa igreja mártir que Marcos escreveu o seu evangelho. Havia martírio através de si e à sua frente. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Não fique pensando longe não, tá? Pensem aqui nesse texto, nesse contexto em que nós lemos, tá? Aqui é um breve relato do livro de Marcos, tá? De tudo o que acontecia naquela época. Marcos, como foi dito, Marcos escreveu para os romanos, mas Marcos escreve exatamente para os romanos, porque em Roma foi implantada uma igreja, tá? Ou seja, havia um pequeno grupo, eu vou chamar assim, havia um pequeno grupo em Roma, e a preocupação de Marcos era exatamente essa: deixar o evangelho para aqueles que estavam de fato arrependidos e que queriam e que entregaram a sua vida a Jesus, que entregaram a sua vida ao evangelho, entregaram a sua vida a Jesus. Então havia aqui esta preocupação de Marcos, e Marcos escreve este livro com 16 capítulos, tá? Exatamente para esta igreja que estava implantada dentro de Roma, tá? Por isso que os biblicistas dizem que Marcos escreveu para os romanos, porque ali dentro de Roma tinha uma igreja que foi implantada, e esta igreja estava sitiada por todas essas situações a quais nós lemos, dessas luxúrias, né? Dessas situações de decadência moral, tá? Em Marcos. Então Marcos tem uma igreja, e a preocupação dele é, de fato, deixar o evangelho nesta igreja, pregar o evangelho a esta igreja, tá? E fazer com que este povo entenda o evangelho de fato, e saber que Jesus Cristo havia morrido por eles. É tanto que a história vai dizer que este povo, esses cristãos e outros cristãos, eram vítimas, das algazarras, das luxúrias. Muitos colocavam os cristãos nas arenas, de fato, para serem mortos, só porque pronunciava que era cristão, tá? Então eram colocados nas arenas, eles permitiam que eles fossem pisoteados pelos touros, jogavam os cristãos nas arenas, soltavam os touros bravos naquele período, e os cristãos saíam correndo e os touros pisoteavam eles e matavam eles. E ao mesmo tempo, também eles relatam que eles vestiam os cristãos de peles de animais, tá? Ensanguentadas, e soltavam os cristãos dentro da arena. Tudo isso, irmãos, tudo isso para o seu bel prazer,
para ver uma pessoa morrer, tá? Ser pisoteada por touros, ou para ver uma pessoa morrer sendo comida, devorada pelos cães raivosos, os cães selvagens da época, tá? Então, eles faziam isso para o seu bel prazer. Ficavam em uma arena, por exemplo, vamos colocar um campo de futebol em cima, todos ficavam olhando da arquibancada, tá? Enquanto os outros eram pisoteados e mortos também, dilacerado, o seu corpo dilacerado pelos cães, tá? Então, aqui é uma entrada para a gente entender o livro de Marcos, tentar compreender um pouco do livro de Marcos, tá? Mas o seu título hoje é algo assim bem especial, apesar de que nós lemos nos primeiros versículos falando sobre a entrada, sobre João Batista, falando sobre aquele que anunciaria, ou seria o primeiro a anunciar a Jesus Cristo, que era João, né? E observe que depois, nos versículos seguintes, nós vamos ver que o livro de Marcos, ele esquece João Batista e adentra de imediato no nome de Jesus Cristo, tá? Então, o livro de Marcos é um livro bem breve, são apenas 16 capítulos, e ele vai falar muito, mas muito, e de forma acelerada, do serviço de Jesus. O que Jesus fez, tá? O que Jesus fez quando estava aqui na terra, e como Jesus fez todas essas coisas. E aí, esta primeira lição vai trazer para nós a chegada do servo. E isso aqui é muito, mas muito proveitoso para nós, porque é através desse título, a chegada do servo, que nós como cristãos também precisamos entender o que de fato é servir. E se nós queremos servir, e se nós queremos ser apresentados como servos, nós precisamos imitar a Jesus. E de fato, quando nós olhamos para si, para nós mesmos, nós vamos entender que a gente está bem distante de ser parecido com Jesus. Bem distante, tá? E aqui nessa primeira lição nós vamos aprender isso. Tá certo? Nessa primeira lição a gente aprende isso. O texto áureo diz assim, ó: então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em outras versões vai dizer: em ti tenho prazer. Aqui é o próprio Deus falando com Jesus, no momento do batismo em que Jesus entra nas águas, João batiza Jesus, e quando Jesus é batizado, é uma voz que soa ali no Jordão, e diz: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer, tá? O próprio Deus. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o Evangelho segundo Marcos, na qual eu já discorri um pouquinho para vocês aqui sobre ele, tá? No segundo tópico vai falar sobre os preparativos do servo, é aqui que nós vamos falar sobre Jesus, tá? A preparação de Jesus. E no terceiro tópico, que é o menor tópico, é o início do serviço, tá? O início do serviço. No primeiro tópico, o Evangelho segundo Marcos, autor, data e local, nós vamos fazer uma leitura dele, e para que vocês compreendam mais um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, tá certo? Mais do que aquilo que nós já comentamos, tá?
No primeiro tópico, nós temos autor, data e locação, ou local. E o segundo tópico, no segundo parágrafo, nós temos Marcos e os demais evangelhos. E o terceiro, características de Marcos, tá? Então, vamos lá. Autor, data e local, Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diferentemente da maioria das cartas, os evangelhos não indicam o nome de seus autores. Entretanto, há um antigo consenso entre os estudiosos, no sentido de que seu autor é Marcos, cujo nome judeu era João. Daí ser chamado de João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 25. Tá? Eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas leituras, tá? E quem for mais rápido, por favor, já vai abrindo a Bíblia e vamos falar sobre isso, tá? Para que você entenda um pouco sobre estes versículos que nós vamos ler, tá? Atos capítulo 12, versículo 12, diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Marcos era filho de Maria, uma mulher rica e hospedeira ou hospitaleira em Jerusalém. Foi amigo e assistente direto de 3 dos primeiros missionários: Barnabé, Paulo e Pedro. Marcos foi assistente, ou seja, auxiliar de Barnabé, de Paulo e de Pedro. Apesar que lá na frente, um pouquinho mais à frente, nós vamos entender que Paulo não quer caminhar mais com João Marcos. Paulo não quer caminhar mais com João Marcos, mas alguém tem a ideia e diz: espera aí, deixa João Marcos comigo, que eu vou caminhar com ele. Aí, lá na frente, um pouco mais adiante, onde Paulo já está como prisioneiro, e Paulo agora entende e ouve falar de João Marcos, e Paulo pede a capa dele, mas Paulo também diz: traz João Marcos também. Traz João Marcos também, porque ele é útil para mim. Isso é extraordinário, irmão, porque muitas das vezes a gente quer deixar ou tentar, eu vou dizer assim, impedir algo que é o Espírito Santo, que é Deus, o próprio Deus que está colocando ao nosso caminho, do nosso lado. E muitas das vezes a gente vê pela pouca experiência daquela pessoa, daquele jovem, daquele adolescente, daquela irmã, daquele irmão, daquele senhor, daquela senhora, não importa a idade. E muitas das vezes por a gente ver apenas a experiência dele, a não experiência, a gente quer descartar a pessoa. Ao invés de nós ensinarmos, tratarmos, cuidar dele, de cuidar dele, a gente quer simplesmente escantear, deixar ele de lado. Não, é novo demais, ou não tem experiência não, deixa aí do lado, que eu não tenho cabeça para ensinar mais não é assim? Sempre a gente diz isso: eu não tenho mais cabeça, mais idade para estar ensinando não, deixa ele de lado aí, e traz uma pessoa mais experiente para a gente caminhar aqui nesta jornada. Foi basicamente isso que Paulo fez com João Marcos, tá? Basicamente isso. Eu não tenho mais idade, eu não tenho paciência, então deixa João Marcos para lá, tá? Esquece João Marcos, e a gente segue adiante. Vamos lá. De fato, Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e todavia, por ter desistido no meio do caminho,
Paulo se opôs à sua presença na segunda viagem. Paulo escolheu Silas, Barnabé, seu primo, seguiu com Marcos. Está escrito em Atos 15, 37 a 40. Posteriormente, Marcos reconquistou a confiança de Paulo. Aí lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. Quem achar, lê, por favor. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. Você já pode ler. Quem achou? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Irmão presbítero Ariomar está aqui. Quem achou, levanta a mão, por favor, e lê. Já me ajuda. Só Lucas está comigo. Todavia, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha aí, olha o que Paulo está dizendo. Só Lucas está aqui comigo. Todavia, traz Marcos, porque ele é muito útil para o evangelho. Ou seja, Marcos agora já havia ganho eu vou chamar de nome, Marcos agora já estava experimentado, tinha caminhado com Barnabé. Barnabé tinha feito aquilo que Paulo não quis fazer, ensinar a Marcos. Mas, por ouvir falar que Marcos já estava experimentado, e agora Marcos de fato era bom no requisito, então Paulo diz agora, só eu estou com Lucas aqui, só Lucas está comigo. Então, traz Marcos também, traz João Marcos, porque eu sei que ele é útil para o evangelho. Então aqui é uma lição para nós. Nunca descarte alguém por não ter experiência. Nunca descarte alguém por não ter experiência. Pelo contrário, ensine-o naquilo que você quer que ele seja bom. Ensine-o naquilo que você quer que ele seja bom. Então, pastor, mas tem coisas que a gente não realmente de fato, dependendo daquilo ou em que você quer lançar ou colocá-lo no mercado de trabalho, Mas nunca despreze alguém, Nunca despreze alguém por ele não ser experiente, não ter experiência, porque todos nós começamos sem experiência nenhuma. Sim ou não? Quem aqui já nasceu sabendo? Quem aqui já nasceu falando? Quem aqui já nasceu andando? Quem aqui já nasceu correndo? Ninguém. Todos nós aprendemos, não é verdade? Todos nós aprendemos. Então, lembre-se dessa palavra. Chegar no seu comércio, chegar alguém que não é experiente, mas se você tiver um pouquinho de paciência, ou tiver alguém, um líder do seu lado, um liderado que possa ensinar a essa pessoa, e você ver de fato nesta pessoa, que ele tem compromisso com a empresa, compromisso com negócios, então não deixa essa pessoa de lado, ensina, porque mais tarde ele vai ser um dos melhores colaboradores da sua empresa, e dos seus negócios. Então ensina. É assim que nós fazemos com os nossos filhos, Quando a gente quer deixar os filhos como herança, e eles são herança, é a Bíblia quem diz, eles são herança do Senhor. Então, quando a gente quer deixar as nossas heranças para os nossos filhos, a gente ensina a eles naquilo que nós queremos de fato deixar para eles, a eles administrarem. Amém? Vamos lá. Marcos e os demais evangelhos. De modo geral, Marcos é considerado o primeiro evangelho escrito. Assim, serviu de base para os autores dos demais evangelhos que acresceram ou editaram seu conteúdo. Se em Lucas temos Jesus como filho do homem, em João como filho de Deus e em Mateus como rei, aqui em Marcos temos Jesus como servo. Esperava-se que o Messias chegasse como rei, conquistador.
Marcos apresenta, porém, como servo humilde e sofredor, que dá a sua vida em resgate por muito. Olha que coisa extraordinária, tá? E que desconecta tudo, né? Na verdade, os cristãos esperavam Jesus como o Messias e um rei, um imperador, um homem conquistador da época, que viesse conquistar a todos em Roma e que tomassem, né, a Roma para si. Mas João Marcos apresenta Jesus como servo, e um servo sofredor. Veja que contraste, né? Parece ser paradoxal. Espera-se um rei, mas quem vem é um servo. Né? Espera-se um rei, mas quem vem é um servo. Espera-se alguém conquistador, mas quem vem é um sofredor. É muito paradoxal, não é? É um paradoxo isso aí. Ou seja, você está esperando alguém, é como se a gente estivesse há muitos anos sem ver alguém, né? Hoje não, que pela internet e o celular já mostra como é que a pessoa está, mas de fato, às vezes alguém tira foto, né? Alguém tira foto de filtro, né, pastor Zé? Aí joga a foto, joga ainda para cima assim, ó. Porque assim a pessoa sai mais magro, tá? Se você botar assim, aí o negócio fica feio. Mas quando você joga assim, aí o corpo sai esbelte, vai mais magro, aí chega a tirar foto aqui, né? E ainda joga um filtro no rosto para tirar as rugas, tirar as pregas, não, como dizia minha avó, para tirar essas preguinhas dos olhos, da testa, joga aquele filtro. Quando você olha assim, eita Jeová, né? Meu irmão, minha irmã tá nova, graças a Deus. Mas quando você dá de frente com a pessoa, ela desce do avião, que você olha e diz, oxê, não, está diferente demais esse negócio, né? Está diferente demais. Você olha para ele, um irmão, uma irmã, que você já faz muitos anos que não vê. Quando você vai ver, diz, oxê, peraí, vai lá na foto. Teve um dia mesmo, o pastor me pediu para mim ir lá no aeroporto, eu achei muito engraçado. O pastor me pediu para ir no aeroporto, aí, mas foi o pastor Emerson. O pastor Emerson me deu a foto do pastor que eu ia buscar. E eu estou lá, na frente, esperando o pastor. E na foto está um camarada todo novo, todo, né? Aquela foto linda, foto de capa de revista. E eu olhando lá e procurando, e vai acabando o povo, e eu procurando, e eu digo, meu Jesus, cadê esse homem, Jeová? Eu não conhecia ele, e cadê esse homem, Jesus? E olhando para um lado, olhando para outro. Daqui a pouco eu olho para um lado assim, tem um camarada barrigudo, olhando para um lado, olhando para outro. Aí eu olho na foto direitinho, abro a foto, trago ela bem grande na tela do celular, dou uma olhada, volto a tela de novo e disse, rapaz, não é que esse camarada? Vou lá e digo, é o senhor que é pastor fulano? Ele, sim, meu irmão, já estou aqui há 10 minutos. Eu digo, já tem meia hora que eu estou lhe procurando. Mas pela foto, meu irmão, não ia encontrar nunca. Né? Não encontra, tá? Então, aqui Marcos traz, de fato, um paradoxo, né? Um paradoxo. Jesus, um rei, Jesus, um homem conquistador, mas quando Jesus chega como servo. Ele não veio para ser servido, irmãos. Jesus veio para servir. É a primeira lição que a gente tem que tomar na nossa vida, é que a gente não entre na igreja para ser servido. Entre para servir. Não entre com pensamento, porque às vezes a gente entra com pensamento, nossa, eu não fui bem recebido aqui, eu não vou querer ficar por aqui, porque ninguém olhou para mim, ninguém olha, ninguém me vê, tal. Não entra dessa forma, entra para servir.
Ou se você vai visitar uma igreja em algum lugar e você já faz parte do ministério, você é um diácono, você é um auxiliar de trabalho, você é um presbítero, você é um pastor, entra com essa visão de diácono, de auxiliar, de pastor dentro da igreja, entra com essa visão, porque se você entrar com a visão de que você quer ser servido e quer ser visto, você vai se decepcionar. Mas quando nós entramos com a visão de pastor, com a visão de presbítero, de diácono naquela igreja, e a gente observa que nós não fomos observados, a gente vai entender que nós estamos naquele lugar, de fato, também para servir a alguém, para ajudar alguém. Então essa é a primeira lição que Jesus deixa para a gente, tá? E Marcos coloca aqui para nós, é a lição de que Jesus veio não para ser servido, mas para servir, tá? Para servir. Nosso pastor chegou. Continua. Vamos lá. Então, terceiro tópico aqui, do primeiro ponto, tá? Do primeiro tópico. Terceiro ponto. Características de Marcos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos tem estilo compacto, muito apropriado para o espírito prático dos romanos. É o mais curto dos evangelhos, apenas com 16 capítulos, nós já falamos sobre isso, nada retratando sobre nascimento, infância e juventude de Jesus. Todavia, algumas de suas histórias são mais completas quanto comparadas com as mesmas histórias nos outros evangelhos. É o caso dos eventos em que Jesus cura a filha de Jairo. Aqui é muito mais completo, tá? E a mulher com hemorragia, a mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5, 21 a 43. Marcos também tem estilo ativo, descrevendo Jesus como soldado que se move com agilidade e poder para conquistar uma vitória após outra sobre demônios, doenças e mesmo a morte. Características também muito apropriada ao espírito conquistador dos romanos, a palavra logo, em seguida e imediatamente, aparecem dezenas de vezes, dando ritmo acelerado nas narrativas e transmitindo a ideia de prontidão militar. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1 de Marcos. Abre comigo aí, por gentileza. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Vão achando. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 8, versículo 10. E capítulo 10, versículo 1. Quem achou capítulo 2, 1, lê, por gentileza. Quem achou o capítulo 3, 1, lê, por gentileza. Mirradas. Capítulo 8, versículo 10. Quem achou? E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Capítulo 10, versículo 1. Quem achou? Amém. Glória a Deus. Então você observa aqui, assim Marcos foca mais as ações que os ensinos de Jesus. Contém poucas parábolas. O Sermão do Monte, por exemplo, para o qual Mateus dedica 3 capítulos inteiros, não consta do Evangelho de Marcos. É, portanto, um livro de ação. Jesus está sempre agindo, apresentando-se como um perfeito servo do Senhor. Contudo, ao contrário dos conquistadores romanos, Marcos proclama a boa notícia de que Jesus é
o próprio Filho de Deus, e a sua vitória não vem pela força ou violência, mas pelo serviço obediente e doação sacrificial. Tá? Então aqui a gente fez essa explicação, tá? Sobre o livro de Marcos, o porquê deste livro, tá? Porque Marcos escreveu esse livro, como nós já falamos desde o início, foi a abertura da minha introdução, a forma em que Marcos trabalhou para fazer esse livro, a maneira em que Marcos escreveu esse livro, o jeito que Marcos coloca este livro, tá? Que traz todas as ações, as atitudes de Jesus. Marcos escreve exatamente mostrando como Jesus estava agindo. Observe que Marcos não coloca aqui o nascimento de Jesus, Marcos não coloca a juventude de Jesus, Marcos não coloca aqui o desenvolvimento de Jesus em si. Não, Marcos apresenta Jesus de imediato, logo, tá? Como aquele que veio para servir, aquele que veio para servir. É um Jesus imediato, é um Jesus que faz as coisas já de imediato e muito rápido, prático, totalmente diferente, como digo e repito, como nós falamos antes, totalmente diferente daquilo que os romanos estavam esperando, daquilo que os demais estavam esperando sobre Jesus. Então Marcos enfatiza isso no seu evangelho. Marcos enfatiza isso. Segundo tópico, preparativos do servo. O servo é profetizado. Aqui, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ao citar a profecia de Isaías 1:2, Marcos estabelece importante conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, provando que a chegada de Jesus não foi uma ideia tardia ou ação improvisada de Deus para salvar a humanidade diante das frustrações de um plano anterior. Pelo contrário, revela a continuidade de um mesmo e poderoso plano que envolvia o cumprimento de antigas promessas. Por exemplo, Isaías 40, versículo 30, vamos comigo, Isaías 40, versículo 3 e 4. Isaías 40, versículo 3 e 4. Quem achou? Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Amém? Isso é a profecia de Isaías, trazendo para versículo 5 também, E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então esta é uma das profecias de Isaías falando sobre o Messias, sobre o Cristo, Este primeiro registro tinha importâncias especiais para convencimento dos leitores romanos, conhecidos estratégias militares. A descrição de Marcos a respeito de João é a mais resumida do Evangelho, de fato. Seu foco era destacar João como executor fiel do papel profético de preparar o caminho de Jesus, o Messias, Filho de Deus. Versículo 1:1. Ou seja, o mais poderoso. Versículo 7. Que batizaria com o próprio Espírito Santo. O estilo rústico e a pregação inflamada de João Batista, realizada em pleno deserto e com ênfase na confissão de pecados,
e no arrependimento chamou a atenção de todos. Na antiguidade, antes de um rei visitar qualquer porção de seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. João Batista preparou o coração das pessoas para receber o Salvador. Então João foi a pessoa dita por Isaías, profetizada por Isaías, que prepararia o caminho para Jesus. João foi esta pessoa que preparou o caminho para Jesus. João pregava no deserto. João não tinha roupas comuns, João não comia comida comum, Foi um homem totalmente diferente daqueles homens comuns, João foi um homem incomum, de fato, um homem incomum, um homem que fez e preparou o caminho para o Evangelho, para o Salvador, para Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver Jesus também sendo batizado por João. João batiza Jesus. Então foi ouvida uma voz do céu, dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Um evento inaugural do ministério público de Jesus foi seu batismo no Rio Jordão. Marcos 1:9. Embora tal batismo demandasse confissão pública de pecado, não era esse o caso de Jesus, que não cometeu pecado. 1 Pedro, capítulo de número 2, vamos lá, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 22. Oh glória! O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha que coisa linda. Seu propósito era cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Vamos lá. Mateus 3,15. Seu propósito. Quem achou? Mateus 3,15, por favor. Isaías 53, 4 e 5. Quem achou, lê, irmão, vou ler rápido. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que João está colocando para nós é um Jesus, mostrando a todos nós, o que Marcos, aliás, está colocando para nós, é que este Jesus, este Filho de Deus, foi batizado no Rio Jordão. Batismo para nós hoje é confissão dos seus pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus nasceu do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Então este homem, para nós, Jesus Cristo é o Santo de Israel, o homem sem pecado. Mas ele fez questão, para se cumprir as profecias, de ser batizado no Jordão por João Batista, E para que hoje também nós, que aqui estamos, e os que foram já batizados nas águas, pudessem confessar os nossos pecados. Naquele momento em que nós somos lançados em águas, nós confessamos os nossos pecados e dizemos para o mundo que nós morremos para ele, mas nascemos para Cristo. Amém? Nascemos para Cristo, nascemos outra vez, ou seja, o velho homem morreu, mas ressuscitou um novo homem, Ressuscitou um novo homem.
Então, Marcos traz isso para nós. Segundo Marcos, na ocasião, os céus foram literalmente rasgados. Descrição suavizada por Mateus e Lucas, que preferiram o verbo abrir. Esses eventos são sobrenaturais e provam que Jesus era o Filho de Deus. Em seguida, o Espírito Santo desce sobre o Filho no Rio Jordão, e o Pai brada do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Era a unção pública de Jesus para o seu ofício messiânico. Mais uma vez, o Espírito pairava sobre as águas, e o Pai manifestava seu intenso deleite naquilo que contemplava. O profetizado servo do Senhor havia chegado e estava cheio do Espírito Santo. O reino de Deus estava próximo. Aleluia. Olha que coisa linda. Marcos aqui traz no grego, mostrando que naquele momento em que a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do Pai brada dos céus, Marcos traz para nós uma conotação de que os céus foi rasgado pela voz do Deus Altíssimo. Marcos trata para nós que é como se os céus fossem rasgados naquele momento, e a voz do Senhor ecoa naquele lugar e diz: Este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem me comprazo. Este é o meu Filho amado. Ou seja, naquele momento em que o próprio Deus traz com sua voz, esta palavra, para que todos ali ouvissem que ele tinha um filho, e o seu filho estava sendo batizado naquele momento. Também desce o Espírito Santo. É aqui que o autor diz, volta lá para Gênesis, no capítulo 1, ele diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Agora aqui o Espírito Santo está pairando sobre Jesus. Está novamente o Espírito Santo sobre o Filho de Deus. Ou seja, a Trindade aqui está sendo revelada mais uma vez para a glória de Deus Pai. Aleluia. Cada vez que Jesus fazia seus milagres, cada momento que Jesus fazia os seus milagres, o Espírito Santo também estava agindo com ele. Por quê, pastor? Porque o Senhor está dizendo isso? Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um, apenas um. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. O servo é tentado. Rapidamente, Marcos já coloca aqui Jesus sendo tentado. Jesus sai das águas do batismo, é batizado e logo é levado para o deserto. Rapidamente Marcos conduz-nos da glória do batismo à dureza da tentação de Jesus. A presença de feras é exclusividade de Marcos. Adão, no ambiente favorável no jardim, pecou. Gênesis 3, versículo 6. Mas Jesus, o último Adão, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, eu quero que você leia isso, triunfou no cenário extremamente desfavorável do deserto. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 45. Glória a Deus. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo, espírito vivificante.
Marcos é o mais sucinto no relato da tentação de Jesus. A posição de filho de Deus servia à promoção do reino de Deus. Assim, enfrentar e vencer o histórico adversário desse reino era a etapa essencial da sua missão. Marcos enfatizou este fato, a vitória de Cristo sobre Satanás, qualificando-o para o seu serviço de destruir as obras do diabo. Primeiro, livro de João, capítulo de número 3 e versículo 8. No Jordão ficou provado que Jesus era o Filho de Deus. Agora, conduzido pelo Espírito Santo no deserto, para além da natureza humana, ganharia a experiência humana triunfante, servindo-nos como paradigma. Jesus estava pronto para começar o seu ministério. Glória a Deus. Observe aqui, irmãos. Jesus sai do batismo, um momento triunfal, um momento glorioso. E eu quero fazer uma comparação com isso aqui também. Eu não sei se já aconteceu com você, não sei se você lembra disso, mas praticamente todas as vezes que nós saímos de um batismo, num momento glorioso, num momento triunfal, a gente sempre ouve um relato de alguém que foi batizado ou estava batizando no momento, de um relato bem desfavorável, logo em seguida, de um relato bem desfavorável, ou seja, de algo que a pessoa foi tentada, de algo que alguém veio fazer alguma coisa com aquela pessoa, veio tentar aquela pessoa, né? De algo que alguém disse àquela pessoa, tá? Certo dia, nós estávamos batizando ali debaixo da tenda, batizamos, quando terminou o batismo, no dia seguinte foi notório a toda a igreja, o pastor estava aqui fazendo a Santa Ceia. Quando terminou a ceia, chegou um irmão para mim e disse: pastor, eu fui batizado pelo senhor ontem. Eu digo: eu sei, eu lhe batizei. Ele disse: pois é, mas só que o senhor não sabe de uma coisa. Eu disse: o que foi? Ele disse: depois do batismo, mas a minha família entrou em contradição com esse negócio, mas foram todo mundo para casa e começaram a resmungar comigo e a dizer que se eu continuasse nessa religião, eu ia ser excomungado, ia ser jogado para fora da família, a família não ia aceitar esse negócio. Então, sempre que acontece algo glorioso, extraordinário, dentro da igreja, no mundo espiritual, também no mundo espiritual lá fora, também vai acontecer alguma coisa com a gente, conosco, uma perseguição, um levante, alguém vai estar sempre colocando a nossa vida espiritual em xeque. Observe, Jesus vai para o deserto, aqui. Jesus venceu Satanás no deserto. Venceu ou não venceu? Venceu. Jesus vence Satanás no deserto. A primeira vitória, podemos dizer assim, humanamente falando, Jesus vence Satanás no deserto, apesar de ser algo espiritual. Mas Jesus vence Satanás no deserto. E a segunda vitória é quando Jesus está no túmulo e Jesus desce ao inferno, proclamando a sua vitória. Jesus vence Satanás mais uma vez. Aleluia. Sabe o que isso traz para nós e lição para nós? É que nós também podemos vencer Satanás. Nós também podemos vencer as tentações todos os dias. Nós também podemos vencer no nome de Jesus. Nós venceremos. Ele venceu, nós também venceremos no nome dele. É no nome dele que nós vencemos todas as nossas batalhas, todas as nossas guerras espirituais. É no nome de Jesus que nós vencemos. Início do servo. Jesus prega arrependimento. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia.
pregando o evangelho, seguindo seu estilo sucinto, prático. Marcos oferta-nos síntese preciosa a respeito do início do ministério terreno de Jesus. Quando? Após a prisão de João Batista, onde? Na Galileia, como? Pregando o evangelho de Deus. O que? Qual a essência dessa pregação? A mesma que todas as fiéis testemunhas de Deus sempre proclamaram ao longo da história: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe aquela pregação que a gente aprendeu bem lá no início da nossa vida como cristão? Jesus salva, Jesus cura, batiza e leva para os céus. Jesus salva, Jesus cura. Isso é pregando o arrependimento, irmão. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e prepara-nos e leva-nos para os céus. Isso é pregando o arrependimento. É isso aqui que Marcos está mostrando para nós: arrependei-vos e credes no evangelho. De fato, arrependimento e fé constitui o propósito núcleo da mensagem cristã. Afinal, sem abandono do pecado e mudança radical de vida, não há cristianismo verdadeiro. Cumpre nascer de novo da água e do Espírito para se entrar no reino de Deus. Arrependimento, sem o arrependimento, sem o abandono do pecado, não há mudança, não há arrependimento. Arrependimento é de fato abandonar o pecado. Quando nós abandonamos o pecado, nós verdadeiramente está cumprindo em nós o descer das águas e o selar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, há uma necessidade de arrependimento. Arrependimento, tá? Arrependimento. Por mais que nós temos as nossas classes de discipulados, mas nós, professores, precisamos estar atentos aos nossos alunos, se de fato há um arrependimento verdadeiro, para que eles sejam batizados. E nós precisamos pregar isso dentro das nossas salas de aula, tá? Porque batismo em águas é de fato arrependimentos de pecado. É arrepender, é se arrepender de fato. Ou seja, quando nós estamos confessando, naquele momento que estamos morrendo para o mundo, nós nos arrependemos. Estamos nos arrependendo de fato do nosso pecado, dos nossos pecados. E nós estamos nascendo para Cristo, ou seja, somos uma nova criatura, morrendo para o mundo, vivendo para Cristo. Agora nós estamos abandonando de fato o pecado. Se isto não acontecer, não há cristianismo verdadeiro. Não há cristianismo verdadeiro. Segundo tópico, Jesus chama cooperadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Caminhando junto do mar da Galileia, capítulo 1, versículo 16, Jesus convoca homens simples, Pedro, André, Tiago e João. São esses primeiros que prontamente atendem ao chamado de Jesus, do Senhor, largando afazeres de pescaria e passando a seguir mais de perto o Mestre. Consciente de que a seara é grande e de que sua missão não se destinaria apenas àquela época, Jesus chama cooperadores.
para servir. Homens que por sua fé e disposição colaborariam diretamente na obra de Deus. Pessoas que igualmente pelo seu testemunho oral e escrito perpetuaria sua obra. O chamado de Jesus destoa toda a tradição judaica. A entrada em uma escola rabínica dependia da iniciativa daquele que inspirava a ser aluno e não do chamado do rabi. Todavia, aqui Jesus toma a iniciativa, pois ele nos amou primeiro. Da parte dos chamados, cumpre apenas obedecer pronta e radicalmente. Mateus 19, 29. Ou seja, devemos ter o conhecimento? Sim, é necessário. É necessário ter o conhecimento. Aqui Marcos destaca que para receber o chamado naquela época, para ser convocado para o evangelho ou para ser convocado pelos sacerdotes, havia necessidade de fazer parte de uma escola de rabinos. Tinha que se fazer uma faculdade. É necessário o conhecimento? Mas antes do conhecimento vem o chamado. Agora, quando você for chamado, não deixe de estudar para ter o conhecimento. Não deixe, estude para ter o conhecimento. Eu fui chamado. Quantos eu já vi, irmãos, e passaram por mim, pastores, homens que tinham chamado, mas não tinham conhecimento. Homens, quantos homens já passaram por mim, ainda quando jovem, garoto, adolescente, e a gente via que tinham um chamado, mas não corriam atrás do conhecimento, e pelo contrário, quando nós nos destacávamos e queríamos o conhecimento, às vezes éramos trancados. Às vezes éramos trancados. Por 2 vezes eu fui tentar fazer teologia na minha cidade. Uma na Batista, porque é Batista você não pode. Digo, mas pastor, mas não é a mesma coisa, não é cristão? Não, lá a doutrina é diferente. A questão era a doutrina é diferente. Eu deixei de fazer, ainda fiz 1 mês aí escondido, mas descobriu, não pode, se você for, é disciplina. E a gente tinha um medo de disciplina, né? Um medo, e aí eu desisti. Outra vez eu fui novamente, e dessa vez era pior ainda para eles. Dessa vez era da presbiteriana, não era nem batista, e para eles, meu Deus. Então eu fui, me candidatei, coloquei meu nome, comecei a estudar no colégio, era no colégio da irmã Ana. Eu comecei a estudar. Quando descobriram de novo, me chamou a atenção e disse: eu já disse que isso não vem de Deus, esse negócio não é certo. Se você for, você vai perder os seus cargos, vai perder o que você tem na igreja, e nós vamos ter que disciplinar você. Não vá. E por medo, não foi temor, desisti. Mas eu sempre dizia a Deus: eu preciso, Jesus, eu preciso ter um pouquinho mais de conhecimento, eu quero aprender a Bíblia. Eu sentava com o irmão Tiago, da nossa igreja, era um diácono também, na época. Sentava com ele, sentava com meu tio, a gente ia ler a Bíblia, e a gente ia estudar, ia ler outros livros. E de vez em quando a gente ouvia o pastor passar, a gente fechava os livros e abria só a Bíblia, para a gente mostrar que estava lendo só a Bíblia, não outros livros, com medo. A gente escondia os livros, lá veio o pastor, a gente sabia que era um Fiat Uno da igreja, quando a gente via os farol do Fiat Uno chegando de perto, passando, a gente escondia os livros e ficava só com a Bíblia. O pastor às vezes parava: pai do Senhor, estão fazendo o que? A gente está estudando a Bíblia aqui, pastor. Muito bom, é isso aí, é isso que você tem que fazer, vai se reunir para isso, amém. Dele sair, a gente abria os livros e vamos lá, vamos comparar novamente. Um tinha uma Bíblia de pentecostal que era desse tamanho, irmão.
Era uma Bíblia que eu comprei na época, grande. Aquilo dali dá uma tapa na cabeça do diabo, matava ele ligeiro. É uma Bíblia grande, era grande demais. Ainda tem hoje, né? Olha, tá ali, ali. Olha como ela está novinha ali a Bíblia. E isso a gente fazia com carinho, com gosto. Que a gente queria aprender a palavra de Deus. Tá? A gente queria ter conhecimento. Mas muitas das vezes não deixaram a gente aprender e ter o conhecimento. E esse era o meu desejo. Eu digo, um dia eu faço. Um dia eu faço. Quando eu vim para a Feira de Santana, no dia que eu entrei dentro dessa igreja, olhei, o pastor Josué anunciou o curso de teologia. Ele disse, é aqui, 2015. Eu me sentei e disse, vou fazer o curso. Entrou eu e ela. Mas o dia a dia era tão corrido, e eu ainda passei uns 6 meses. Ele disse, não dá. Ela desistiu logo antes. Eu passei uns 6 meses, não dá. Agora não dá. Quando foi em 2016, no ano seguinte eu disse, esse ano eu vou. E começamos o curso, aqui na Unide. Começamos o curso, e nesse negócio durou 3 anos e meio. E eu vinha de Salvador, eu estava em Salvador em 2018 inteiro. Todo sábado eu saía de Salvador e vinha para cá, passava o dia inteiro dentro dessa sala, de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu digo, vai ser o pastor Josafá, se eu não me engano, foi isso mesmo. O pastor Josafá conseguiu para a gente um horário no sábado, daqueles que não podiam na semana, e fizemos um grupo aqui, ficamos de 8 da manhã até 5 da tarde, todos os sábados, um ano inteiro. Eu vinha de Salvador, todo sábado eu estava aqui, e concluí para a glória do nome de Jesus. Então, conhecimento nunca é demais. Tem chamado? Tem. Pastor, eu sinto chamado na alma, eu sinto chamado no meu ser, eu sei que eu sou uma pessoa que sou chamado por Deus. Então, adquira conhecimento. Você vai precisar do conhecimento. Adquira conhecimento. Jesus exerce autoridade. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus segue para Cafarnaum no sábado e põe-se a ensinar na sinagoga, onde os presentes se maravilharam com a autoridade com a qual expôs a sua doutrina, em muito superior à dos escribas. Não tardou para que aparecessem na sinagoga um homem poderoso de espírito imundo. Jesus, mais uma vez, exercendo sua autoridade, repreendeu o mal e libertou o homem. Também a sogra de Pedro, que se achava acamada com febre, é curada. Seguindo-se o mesmo com o leproso. Marcos registra que muitos enfermos e endemoniados foram levados a Jesus, experimentando a mesma libertação. Todos te buscam, diz Simão Pedro para Jesus, que àquela altura nem conseguia mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares afastados. O alvoroço foi geral, o povo andava em trevas, viu grande luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Por isso, a fama de Jesus correu célere em todas as direções. O servo de Deus iniciara a sua maravilhosa obra de redenção. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus veio como servo. Esperava um rei glorioso, um rei admirado, mas Jesus simplesmente chegou como servo e como um servo sofredor. Então, queridos, seja servo, sofra pelo Evangelho de Jesus Cristo, e com certeza terá seu galardão nos céus. Deus abençoe, em nome de Jesus.